Shalom, tzadikim e tzadikot, muito bem-vindos de novo ao nosso podcast Café com Yiddish. Já aproveita, quem é novo aqui, curte, compartilha, ativa o sininho para vocês receberem muitos vídeos legais que a gente está fazendo. Eu sou Berta Haski, atualmente estou trabalhando no Colégio Talmud Torá Herzliya Bar-Ilan, TTH Bar-Ilan, e estou aqui com a minha querida Bianca. Se apresente, por favor. Oi, gente, tudo bem? Então, me chamo Bianca Rabinovitch Frankel, me segue aqui no Instagram e segue a Bertinha também. Segue o nosso canal Café com Yiddish, tá bom? Ativa o sininho, curte aí, comenta, enfim, faz o que você Compartilha quiser. pra família, pra galera, pra todo mundo. Porque é muito assunto, bom, né? gente. A gente, antes de gravar aqui, a gente começa a falar e aí eu falo, era melhor até ter gravado, porque aí, enfim, a gente não né? para A de gente não falar, para. gente. É muito assunto do judaísmo com o dia a dia, com a atualidade. É muita coisa e eu acho que é muita dúvida de você aí que tá em casa também sobre o judaísmo. O que é o judaísmo? E hoje a gente vai falar de um assunto Hoje vai falar de um assunto bem legal. polêmico, legal, mas polêmico, de uma seguidora que pediu pra gente, né, pra gente falar sobre relacionamento. Como a gente faz para o relacionamento dar certo. Então, gente, não sei, né, assim... Escreve aqui nos comentários. Escreve nos comentários, porque se a gente soubesse... A gente nem estaria falando disso, né? A gente nem estaria falando disso, né? Enfim. Então, assim, relacionamento, Bianquinha. O que a gente pode falar de relacionamento? Olha, quantas... Vamos meditar aqui. Quantas mensagens eu não recebo por dia de mulheres pedindo ajuda mesmo. Várias mulheres falando sobre exatamente esse assunto. Berta, eu e meu marido, a gente não tá bem. Nós brigamos e não conversamos. Já estamos em casa morando como os dois estranhos. Até estranhos, amigos, né? Irmãos. Irmãos. Né? Já vi muita mulher chegando pra mim. Meu marido dorme num quarto, eu no outro. A gente tá casada há 7 anos, temos 2 filhos, mas a gente não tem mais nenhuma relação. Não conversamos mais, não tem mais nada. E aí, o que eu faço? Como é que a gente muda isso? Não é uma pergunta fácil. Casamento não é fácil, né? Casamento não Às vezes, é fácil. A gente tem aquela imagem do relacionamento perfeito, amor à primeira vista. Vou me apaixonar e casar com meu príncipe encantado. Sim. E viver feliz para sempre. Amém, né? A Cinderela enganou a gente. A Cinderela enganou a gente. Porque casamento é uma construção diária. É uma construção diária. É muita conversa. Eu sempre falo para as minhas seguidoras, para as minhas alunas, para as minhas amigas, para mim mesma, né? Porque não é só porque eu aconselho que não acontece comigo. Sim, claro. Né? Tem muito disso também, Sim. né? A esposa do rabino é perfeita, não acontece nada com ela no casamento. Não. Se a gente não se trabalha diariamente, o casamento pode dar errado. Claro. Mesmo sendo a sua alma gêmea. Sim. Mesmo que você casou debaixo da rupá lá no dia na sinagoga, tudo maravilhoso, ou aonde você casou, pode ser só uma gêmea, mas sim pode ter divórcio. Porque se ambos, marido e mulher, não sabem trabalhar o casamento, pode dar errado. E é muito interessante isso, né, com relação a relacionamento, né? Primeiro que tem muita gente que acha que a grama do vizinho é mais verde, né? Então você posta ali uma foto linda, maravilhosa, no Instagram, no Facebook... Mas em casa o negócio não tá legal. Eu falo muito isso, assim, que eu conheço casais que não tão bem e que vai ou homem ou mulher fazem um mega texto elogiando, não sei o quê, mas já acorda, tipo, literalmente xingando a pessoa. E às vezes o marido ou a mulher não sabem nem que aquele texto tá ali no Facebook ou no Instagram, mas para as pessoas tá tudo perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso. Grandes problemas das redes sociais. Exatamente. Que muitas vezes é uma mentira, né? Exatamente. A gente pode colocar o que a gente quiser na rede social, né? Nossa, aquilo dali não quer dizer que... É muito grande o que você tá falando. E é tão grande que você tá falando que você já é a arabanita do pedaço aqui, que já fala Torá a toda hora, mas é verdade. No judaísmo, tem não é uma lei, tá? Não é obrigatório, mas é um conselho que os sábios dão. Que quando o casal, né, ele se casa... Tem um dia lindo do casamento. O conselho que os sábios dão é: no primeiro ano do seu casamento, evite ir na casa das pessoas.
Passem os seus Shabbatot, vamos dizer assim. Shabbatot, o que é Shabbat? É o nosso dia sagrado, é o nosso dia do descanso. Na sexta-feira do pôr do sol até o sábado do pôr do sol, a gente fica mais em família, a gente não usa celular, a gente não fica conectado com o mundo da semana e a gente fica mais entre família, entre casal, né? Sem se conectar com essa tensão da semana. Então, o conselho que os sábios dão nesse Shabbatot, que durante a semana as pessoas trabalham, fazem as coisas delas e o próprio casal já não fica muito junto. O momento que o casal tem de ficar junto é no Shabbat, que ambos não trabalham e estão lá para conversar, ficar juntos, aproveitar esse momento. E o conselho no primeiro ano de casado, não vai na casa das pessoas, por conta de exatamente isso que você falou, comparação. Porque o primeiro ano do casamento é um dos anos mais importantes, é o que vai formar aquela base do seu casamento. É o momento que você tem de conhecer a pessoa, de se conhecer, porque quando a gente sai com a pessoa e não mora com ela, às vezes a gente não consegue conhecer ela 100% no seu dia a dia. Sim. Mas quando você casa e vê os hábitos, os costumes, a personalidade, você tá lá vendo todo dia. E o casamento é isso, a gente casa com pessoas diferentes. E geralmente você pode ver que são opostos mesmo, né? Total. A Shem faz isso, não é acho não. A Shem faz isso. Ele bota pessoas diferentes para que elas se completem. O que é bom nela vai passar para ela, o que é bom nela vai passar para ele e eles se conectam. Geralmente pode ver que não é... Toda regra tem exceção, mas geralmente a Shem junta pessoas muito opostas. Diferentes. Sim. E o casamento é isso, é uma construção. É você aprender a amar aquela pessoa mesmo com os erros dela e vice-versa, mas ambos têm que aprender também a doar, a ser mais flexível, mudar, querer mudar e juntos sempre. Por isso que eu falo, a chave do relacionamento, seja qualquer um, mas hoje a gente está falando aqui marido e mulher, é a conversa. É botar como é que fala? Os panos na mesa? Não é assim que fala? Falar Acho que é isso, tudo, os panos na mesa, eu já esqueci até a expressão já. Mas é você Eu de expressão falar. sou horrível, Betinha. Eu sempre tento querer falar uma Eu expressão também, e erro sempre a expressão. Eu falo assim, ó, vamos colocar tem a carroça na frente dos bois, né? Eu coloco assim, vamos colocar o boi na frente da carroça. Tá bom, mas é o boi na frente, é o contrário, eu sempre erro. Olha, eu sou exatamente assim. Eu tento falar isso. Pra que eu fui falar dos papéis na mesa? Mas é que vamos botar os panos na mesa. Sei lá, não sei se é assim. Sei. Escreve aqui no comentário qual é a expressão certa, que eu não me lembro. Mas o que eu tô dizendo aqui o casal conversar sim. O que tá me incomodando, eu vou falar pra ele. E o que tá incomodando dele, ele tem que falar pra mim. Porque muitas vezes a pessoa não quer falar, se incomoda, se estressa. Não tenho força pra falar. Ou o casal fica sem se falar e se isolam mesmo, cada um na sua, e o relacionamento esfria. Ou eles vão viver em guerra, brigando e gritando, sem resolver o assunto, brigar, ou, como... Não vou falar expressão, tá? Porque eu não sei qual é essa expressão. Mas, ou resolvem no momento da relação sexual. Muita gente, às vezes, resolve problemas falando, vem cá, meu amorzinho, tem a relação sexual, mas não resolveu nada, não conversou. Sim, então, assim, casamento tudo, né? é trabalhoso, minha gente. Não é só casar e viveremos felizes para sempre. Você tem que querer casar e saber que é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas quando os dois estão dispostos a ser maravilhoso, né? É isso. A fazer dar certo, né? Exatamente. Então, eu acho muito interessante, assim, porque pra começar, né, quando a gente fala que são pessoas totalmente diferentes, primeiro que a gente vem de famílias diferentes, né? Exatamente. Enfim, no caso aqui, somos as duas casadas com judeus, somos judias, né? Então, Isso. É um pouco mais fácil, porque a gente entende as tradições, né? Isso, com certeza, então, isso já ajuda muito. Metade do caminho. Com certeza. Mas, falando pra quem ambos não são judeus, ou um é judeu, outro não é judeu, tem essa questão também já, né? De tipo... Até falando, né, mas quando tiver filho, né, quem vai seguir qual caminho e tudo mais. Você já tem outras discussões, enfim, a discutir, mas... Outra discussão, discutir foi horrível, né? Não, mas deu super pra entender. Então, você já tem outros assuntos pra falar, mas eu acho assim também. Tem gente que tem muita dificuldade, a gente...
pelo menos aqui eu vejo que nós duas não somos pessoas difíceis de conversar, de falar, né? Isso. Mas assim, tem gente que tem muita dificuldade no relacionamento de se abrir. Exatamente. E aí isso pega e muito, né? Porque quando você começa, hoje eu não vou falar, amanhã eu não vou falar, e não sei o quê. Ou Fica você postergando. explode Exato. em algum momento, ou você termina a relação, o que hoje tá muito fácil, né? A gente fala que virou uma coisa muito descartável, Exatamente. né? A gente Justo porque ambos não estão dispostos a fazer dar certo. fazer dar certo. Então, o mais fácil é o que? Não aguento mais? Chega. Vamos divorciar. E, E muitas vezes se arrependem depois. E se arrependem, tem questão também da paixão. A pessoa quer estar apaixonada a vida inteira. A gente sabe que a paixão é aquele início, né? Aquela coisa. E depois estabiliza, né? E a gente tem que tentar fazer com que não entre na rotina. Exatamente, falou tudo. Mas não é fácil, minha gente. Não é fácil. Então, o que a gente faz? A gente tem que se esforçar. É um esforço de ambas as partes. Só que é aquilo, né? Às vezes eu vejo que tem muito esforço de um lado do casal e do outro não. Aí que é o problema. Muitas pessoas, muitas mulheres, eu falo mulheres porque o meu público, né, são as mulheres. Então elas vêm pra mim e falam, olha, eu sempre aconselho. Às vezes vem uma mulher pra mim e fala, Berta, eu tô muito chateada com isso que o meu marido fez. Ele não me escuta mais, ele não quer ouvir o meu dia a dia. E a mulher gosta, a gente gosta de contar o nosso dia a dia, de explicar. Às vezes o homem chega cansado do trabalho e tem menos um pouquinho paciência de ouvir. Sim. Só que nesse caso, o homem tem que se trabalhar pra saber que nós mulheres temos a necessidade mais de falar. Óbvio que, de novo, gente, toda regra tem exceção, porque eu sempre vejo gente falando, mas na verdade no meu casamento é ao contrário. Meu marido fala muito, eu falo... Existe, tá? Mas eu tô dando um exemplo aqui. O homem tem que entender das necessidades da mulher, seja qual for, seja essa da fala ou outra, e a mulher, ao mesmo tempo, também entender as necessidades do homem. Eu vou dar um exemplo assim, no dia a dia, vamos ver se alguém se encaixa aí nesse exemplo. Muitas vezes, quando o homem chega do trabalho, o que no geral acontece? Às vezes o homem trabalhou o dia inteiro. Se o homem chega em casa, tem uma comidinha já para ele comer, sem muito esforço, tá? Sem ele ter que catar as coisas todas, porque isso já é mais estresse. Se ele tem a comidinha dele, o sofazinho dele de descansar, o banho quentinho dele, com certeza ele vai estar mais calminho. Mas pode apostar. Bertinha, aí você me complicou. Tá? Mas tem as exceções. Bom, e a mulher, muitas vezes ela já chega em casa, ela não precisa... No geral, tá? Quando você tem filhos e tudo, ainda mais, quando você tem filhos também, mas a mulher às vezes chega e ela não precisa sempre dessa rotina. Preciso comer, preciso fazer isso pra também, mas ela consegue chegar e já querer conversar e contar alguma coisa pro marido. Mas isso eu tô contando até casos que já chegaram pra mim, tá? Então, o que acontece? A mulher chega, não entende o lado do marido, que ele precisa chegar e ter um tempo pra se conectar com a sua casa. Ela não entende que o homem precisa desse momento e já começa. O que é, seu insensível? Você não vai falar comigo? Não vai me dar oi? O que é? Já tá querendo comer logo e não quer falar comigo? E não sei o quê. Isso acontece. E por outro lado, o homem explode porque a mulher começou e fala, olha só, você já chegou aqui brigando comigo, eu tô cansado, eu tô com fome, não quero falar com você, me deixa em paz. E isso não é conversado depois, isso não é acertado, dia a dia acontece a mesma coisa. Ou ao contrário, pode ser que a mulher precise do tempo dela de chegar em casa e se conectar com a casa e se acalmar, e o homem já chega pedindo um monte de coisa. Eu tô dizendo assim, casos. O que acontece é o seguinte, o homem e a mulher são diferentes. Os homens têm as necessidades deles e as mulheres as necessidades delas. Tanto é que, até na forma que o homem foi criado, se a gente for analisar, assim, de novo, regra de exceções, o homem, ele é mais objetivo que a mulher, ele é mais racional, ele fala menos, um pouco mais monossilábico que a mulher até nas respostas. Já a mulher já não, a mulher já é mais, ela percebe mais, ela tem mais sensibilidade até no que acontece na casa, ela gosta de falar mais dos detalhes. Homem e mulher são diferentes, mas isso não quer dizer que não possa dar certo. Pelo contrário, é para dar certo. Só que a partir do momento, qual é
Qual é o tesouro aí da relacionamento? A partir do momento que o homem entende a sua mulher e as necessidades dela, e a mulher entende as necessidades do homem, e ambos pensam, calma aí, eu vou me trabalhar para melhorar para ele, e ele vai se trabalhar para melhorar para ela, mesmo que seja difícil aí no caminho, mas ambos estão tentando, em algum momento vai dar certo. Mas os dois lados têm que estar no mesmo propósito, de eu me tornar uma pessoa mais fácil para ela e ela para mim. Óbvio, não dá para mudar 100%. Mas, por exemplo, um homem que é muito nervoso, que tudo se estressa e se explode, ele pode se trabalhar, porque depende da gente. Só a gente pode mudar. Ninguém vai mudar por mim. Eu tenho que decidir mudar. Então, ele pode se trabalhar, seja sozinho ou até com uma ajuda de um psicólogo, não sei. Sim. Não tem que ter vergonha de pedir ajuda. Eu acho que se até tornar uma pessoa também, melhor para a esposa e vice-versa. Sim, até essa questão também de quando a gente casa, né? É claro que você conhece antes um pouco a pessoa, né? Você conhece antes um pouco. Mas aí quando casa, realmente você conhece ela ali 100%, né? No dia a dia e tudo mais. E tem muita coisa que a pessoa traz da vivência dela, né? Né? A pessoa traz aquilo que ela viveu, que ela viu às vezes em casa, educação, o que ela quer pra vida dela, e aquilo que ela também não quer, que ela não gostou, que ela viu nos pais, ou que ela gostava nos pais e que ela quer trazer pra família. Exatamente. Então, eu acho que é muito interessante você hoje olhar para os casais, assim, quando eles estão dispostos, né? Você pode ver muitas vezes. Meus avós, por exemplo, ficaram casados 68 anos. Uau, que Eles lindo. só se separaram porque faleceram. Uau. Né? Quem hoje em dia fica casado esse tempo? E aí, maravilhoso. Eu tenho costume, assim, quando eu discuto alguma coisa com meu marido, ou quando alguma coisa me chateia, eu fecho os olhos e eu penso assim, o que minha avó faria, sabe? Legal. E aí sempre vem uma palavra, assim, muito forte, assim, que é você relevar. A palavra que me vem sempre é releva. Mas não é relevar no sentido de, diz deixa amém pra isso. Não é deixa pra lá. E não vou resolver isso. Exatamente, porque eu acho que as palavras, elas ferem muito mais, muitas vezes, do que um tapa, né? Então, quando você tá discutindo ali, você acaba falando coisas que vai ferir, não adianta, e não vai voltar. Ainda mais quando você tá com raiva, né? Exatamente. Discutir com raiva é a pior coisa que existe. Discutir de forma, vamos dizer, uma discussão, né? Discussão que eu diga, uma conversa. As pessoas elas têm que estar calmas. Elas têm que estar calmas. E aí, quando você fala alguma coisa, que aquilo machuca, e aí, tô dando o meu exemplo, né? Quando eu não tô legal, não sei o quê, eu fiquei machucada com alguma coisa. E aí, de certa forma, algum dos dois tem que quebrar aquele orgulho, né? E aí vem... Exatamente. Minha avó nunca me disse isso, mas eu imagino que por ela ter ficado 68 anos casada... Com certeza. A palavra seria, nossa, releva. E você falou uma coisa tão profunda agora, orgulho. Não pode ter orgulho no casal. A mulher não pode ser orgulhosa, o homem também. A gente tem que aprender a falar desculpa quando errar. Que tá tudo bem você falar desculpa. Porque é muito difícil você resolver alguma coisa no relacionamento quando a pessoa não reconhece o seu erro, ou reconhece, mas tem vergonha de pedir desculpas e assumir. Não tem problema nenhum você assumir que errou. E é bom isso. É muito bom. E assim, Bertinho, eu vejo... Tem uma amiga minha... a gente acaba dando exemplos de pessoas que a gente, né? que a gente convive. Que a gente convive. Tem uma amiga minha que ela se separou, mas... Sempre quando ela chegava até a mim para pedir conselho, e a gente conversava muito. Uhum. Eu sempre aconselhava ela não se separar. Uhum. Mas, só para você prestar bem atenção nesse caso, que não era para ela... Naquele momento, eu falava, não se separa. De novo, não aconteceu isso? Não se separa. Com certeza. Porque casamento é isso, né? Quando chegou num momento que eu vi que ela já tava e que ele também já tava... Aí sim, não teve o que fazer. Não teve o que fazer. Uhum. E eu acho que é isso, né? Eu acho que se realmente, eu acho que a gente tem que tentar até o último minuto. Com certeza. Mas se tá afetando a saúde,
os filhos, né? Que a gente vai falar em outro podcast, mas também assim. Por exemplo, se seu marido berra com você e suas filhas estão vendo aquilo, mas espera aí, se o papai faz isso, vão achar que, então quando eu começar a namorar, se meu namorado berrar comigo, então tá beleza. E não é assim. Não é assim. Então eu acho que quando começa a ter realmente essas questões, espera aí, vamos parar pra pensar, será que é melhor separado? Né? Será que a saúde mental também, né? Isso é muito importante a gente estar falando. Sim, com certeza. Sobre a saúde mental. Será que, de repente, tá no momento de que já fizemos de tudo e mais um pouco e realmente não dá? Ou não? Tem muita coisa ainda pra se fazer, né? Porque relacionamento com um amigo, com... É uma construção. É um processo, uma construção. E não é porque deu errado aqui ou porque o casal tem pensamentos diferentes que não vai dar certo. Exato. Pode dar certo. E aí, vem até uma questão que muita gente pergunta se no judaísmo pode se separar, pode se divorciar. Sim, pode. Mas a ideia principal foi a que você falou. A gente vai fazer de tudo para isso não acontecer. Não acontecer. Tanto é que tem muitos estudos no judaísmo que falam sobre o relacionamento. Tem até um livro de um grande rabino chamado Rav Shalom Arush. Eu tenho esse livro demais, gente. Ele escreveu um livro de relacionamento para homens e escreveu um livro de relacionamento para mulheres. Aí no livro dos homens ele diz, esse livro é proibido as mulheres lerem, e no livro das mulheres diz que é proibido para os homens lerem. Por que acontece? Se o homem vai lá e lê o livro da mulher, ele vai pensar assim, tá escrito aí que você tem que fazer isso, e por que você não tá fazendo isso? Aí vai rolar aquela intriga de tipo, no relacionamento, cada um tem que olhar o que eu posso fazer de melhor para aquele relacionamento dar certo. E não o que eu quero que a minha esposa ou o meu marido façam para que eu me sinta melhor. Eu vou fazer o meu máximo para dar certo, mesmo que a minha esposa não esteja fazendo. E ela, ao mesmo tempo, se pensar com a mesma cabeça, ela vai fazer o máximo, focar no que ela pode fazer de bom e não ficar focando nas coisas que o marido não está fazendo. Sim. Se cada um consegue pensar nisso, eu vou focar no meu, em como eu posso fazer para o relacionamento andar, e ela, ao mesmo tempo, também assim, não tem como dar errado. E eles sempre em comunicação, sempre conversando. E isso que você falou, não existe conversar quando os dois estão com raiva. Primeiro porque você vai falar coisas que você não quer falar, vai um xingar o outro, e não vai resolver a situação. E vai machucar. Vai empurrar, exatamente. Olha, a mulher, nós temos... empurrando, né, a situação pra frente. Nós mulheres temos um sexto sentido que a gente recebeu de Hashem. E a gente, de uma certa forma, sabe lidar bem com essa situação. Sai de perto no momento da raiva e da briga. Olha, agora eu não posso conversar com você que eu não estou em condições. Sai, respira. Mesmo que você não converse no dia, converse no dia seguinte. Mas não conversa com raiva. Porque 100% não vai dar certo. Sim. A raiva só traz mais raiva. Na Torá diz até algo bem forte. Na Torá diz que quando você está com raiva, é como se fosse um espírito do nada entrou em você e te colocou, e você saiu de si. É como se você estivesse saindo de si. Exato. E você não vai resolver nada, você só vai machucar. Isso em qualquer relacionamento. Sim. Com filhos, com amigos. Imagina com o marido que você convive o dia inteiro lá com ele. Então, assim, tem que ter conversa e tem que ter boa vontade dos dois lados. Não adianta. E eu acho que também, assim, com relação a relacionamento, tem o antes do filho e tem o pós-filho, né? Aquele primeiro aninho do filho, a mulher, ela é totalmente mãe, né? Tipo, o peito é o alimento. Exatamente. Você tem toda uma questão, mexe muito, né? Com o relacionamento em si. Exato. Eu costumo brincar, né? Que se a gente passou do primeiro ano, é muito mais provável que vai dar certo do que... Exatamente. Por isso que na Torá é tão importante você tá com tudo com seu marido no primeiro ano, porque é esse primeiro ano que vai dar a força para os próximos anos. É vocês sempre estarem juntos, agrade o seu marido, agrade a sua esposa. Qual o problema? Hoje em dia a gente está muito naquela era de falar, a mulher não... A mulher não tem que estar na cozinha, óbvio que não. A mulher tem que trabalhar, tem que fazer tudo que ela faz. Mas qual o problema a gente o marido chegar em casa e ter uma mesa bonita para ele sentar e comer, eles comerem juntos? Tudo bem, o homem também, claro que pode fazer isso para a mulher. Mas às vezes, ainda mais hoje em dia, que está aquela era de feminismo, né? Assim, de tipo... do empoderamento, né? Isso, porque o empoderamento, sim, nós temos que ser mulheres empoderadas. Mas assim,
Não Mas quer a gente dizer... também gosta de um carinho, de uma flor, Claro, de chocolate. assim como a gente... Exato. Né, de um cavalheirismo. Exatamente. E por que eu digo que o primeiro ano é a força? Para que a gente pegue esse primeiro ano como exemplo, porque no primeiro ano do casamento, geralmente, tem mais esse romantismo, o homem presenteia mais a mulher com flores, chocolates, surpresas, a mulher também tem mais vontade de presentear, de fazer um almoço gostoso, de fazer uma surpresa. Mas isso tem que ser para sempre, é o que você falou. A gente não pode deixar o casamento virar uma rotina só porque tá casada há 5, 10, 15, 20, 30 anos. Ah, eu não vou fazer passeios de namorados, vamos dizer assim, né? Vamos arranjar um tempo para sair com o seu marido, com a sua esposa. Vamos fazer, criar situações, porque a gente tem que criar essas situações. Mas, Bertinha, aí, por exemplo, quando falam assim, e a crise dos 3 anos, de 7, isso existe? O que você acha disso? Olha, eu acho assim, a crise pode ser dos 3, dos 7, de 1, de novo. A crise vai ser se o casal permitir que ela entre. Entendeu? Essa crise pode dar até no primeiro ano de casamento. Tem muita gente que casou, não aguentou o jeito do parceiro e fala, não quero mais casar, já vi que no primeiro ano tá ruim. Então essa crise depende muito do casal. E não tenta, né? Isso que é mais... Não tenta, não existe, não é assim a crise dos 3, crise dos 10, porque isso existe, muita gente fala isso, eu sei disso. Mas a crise vai depender. Isso é mito, então, mito, né? Com certeza. É um mito, eu acho que o casamento é isso, é os dois estarem trabalhando de forma igual para o casamento dar certo. Se eu, por exemplo, não gosto que o meu marido, sei lá, chegue muito tarde no trabalho. Eu tô dando um exemplo simples. Às vezes tem marido que chega muito tarde e aí a esposa vai e conversa, olha, será que você não teria como falar com o seu chefe para você chegar mais cedo? Aí ele chega, olha só, é assim, tá? A vida é assim, você vai ter que se acostumar, se acostume. Poxa, deixa eu tentar. Aí, cabe ao marido, sim, deixa eu tentar resolver. Vamos ver se eu consigo. Se eu não conseguir, no final das contas, ok, eles vão procurar estar juntos em outro momento do dia, seja de manhãzinha, seja à tarde. Mas vamos tentar os dois. Tem coisas que realmente é impossível de mudar. Eu acho que tem coisas que é difícil mesmo. Mas coisas que possam comprometer o relacionamento em si, vale a pena a gente tentar. E ter um momento, né? Tirar um momento do mês ou da semana para você namorar, para você estar ali só com o marido, né? Se você já tem filho também. Aquela questão com filho, então, ainda é mais difícil, né? Ainda. Eu acho que muito pra mulher também, que a gente tem muito esse papel de ser a mãe. É mais ainda. Não é óbvio o papel de ser a mãe, mas eu falo assim, de... Aquela coisa de acolher, né? E de não querer fazer nada sem o filho. Sem o também filho, tem exatamente. Isso. Tem muitos amigos, assim, que sentem aquela... Eu tenho, né? Eu escuto muitos amigos falando, eu sinto muita necessidade de viajar só com meu marido. Engraçado que eu e meu marido, a gente já tem muita vontade sempre. A gente nunca viajou sem as meninas. Sem as crianças, sim. Mas eu acho que é por isso, talvez, né? A gente acaba substituindo de outras formas, né? Sai pra jantar num dia e tudo mais. Sim, claro. Enfim. Aí tudo bem. Mas tudo bem. Mas assim, às vezes, mas eu te digo aqui que sim é importante. Não tô dizendo a viagem em si, porque se você tá saindo com o marido em outras situações, tá ótimo. Sim. Mas assim, a gente tem que saber dividir os relacionamentos. Tem um relacionamento marido e mulher, e tem um relacionamento marido, mulher e filhos. Sim. Completamente diferente. Porque quando a gente está com nossos filhos, nunca a gente vai poder conversar sobre certos assuntos que cabe ao casal. Não tem como. Porque o filho não tem que participar dos problemas do casal. Claro. Nada, zero. E aí, é maravilhoso. A gente tem que ter os dois momentos. Mas assim, como a gente está falando hoje aqui, homem e mulher, o dia a dia é muito corrido. Nunca vai ter tempo pro casal sair. Nunca vai, pode acreditar. Se o casal não tira esse tempo e combina mesmo na agenda. Tal dia é só nosso. Tendo filho ou não. Porque é aquilo. Primeiros dias de casamento, primeiro ano é maravilhoso. Mas depois começa a rotina, trabalho, todos os compromissos. Marca um dia. Se for mais de uma vez por mês, melhor. Mas se não uma vez por mês, a gente vai sair e não vai ligar pra nada. Vamos sair, vamos fazer coisas no nosso momento. Né? E aproveitar esses momentos para não falar de coisas do dia a dia, de problemas. É você e ele e você, para falar de vocês dois. Pode ser até conversar sobre os problemas dos dois. Aí sim.
Mas não, o meu trabalho, a fulana fez aquilo, tá, legal. Mas Essa é não uma é coisa um interessante. propósito. E até, de repente, o que você falou sobre sair e conversar dos problemas dos dois, né? Eu acho que uma coisa, às vezes, se você tá com alguma coisa guardada, né? Naquele momento de raiva que você falou, olha, nesse momento eu não vou soltar. Com De certeza. repente, sai de casa, né? Sai daquele ambiente que causou aquilo tudo e, de repente, marca Com um dia certeza. pra sair, pra conversar. Você vai estar no restaurante, você não vai se estourar ali dentro, né, na frente de todo mundo. Então, também é uma dica, né, pra quem quer, às vezes, tirar tudo o que tá sentindo, colocar pra fora. Nossa, E poder com certeza. dividir com seu parceiro, enfim, né, aquilo que tá Exatamente. passando. E também, assim, muita coisa que eu vejo até voltando, né, no assunto de indo na casa das pessoas e tudo mais, quando o casal discute muito ali na frente dos filhos. Eu lembro de uma situação que me chamou muita atenção, né? De uma família que eu fui, que eu fiquei durante um ano, assim, praticamente, assim, ajudando a família. Assim. E um dia o menininho virou pra mim e falou assim, eu falei, mas alguma coisa. Ele falou, mas eu não tenho dinheiro. Mas com 7 anos, sabe? Nossa, bem pequenininho. Bem pequenininho. Um assunto que pra ele não deveria estar naquele momento. E aí eu chamei os pais, eu falei, olha, ele tem que estudar, ponto. Ele não tem que saber se tem, se não tem, sabe? Exatamente. Tem tudo a forma de falar. Então, eu falei pros pais, começa a não berrar, não falar, não tem dinheiro. Não tem isso, não pode fazer aquilo, né? Foi o que você falou, não discutir, não falar certos assuntos na frente das crianças. Porque isso traumatiza a criança, isso tira a segurança da criança, Sim. tanto nos pais quanto nelas mesmas, porque elas falam, uau, como que eu vou lidar com isso? Elas ficam desorientadas. Sim, desorientadas. Prejudica na escola, né? Gera ansiedade. Na escola e gera não só no momento, no futuro. Sim, causa exatamente. Traumas futuros quando os pais brigam na frente dos filhos. Isso é óbvio. Por isso que o casal tem que ter o momento deles para conversar. Só que as pessoas hoje em dia não têm paciência de conversar. Não tem paciência. Elas acham que vai resolver ou não falando nada e deixar, empurra com a barriga. O celular prejudicou muito também. O celular prejudica, porque tu fica no celular, às vezes você tá sentado do lado do seu marido, em vez de vocês ficarem juntos, vocês ficam cada um no celular. E até a zoação que cada um tá no seu canto, mas fica um mandando meme pro outro, né? Mas agora, falando sério, realmente assim. Então, assim, o celular já atrapalha. Quem tem filho, não atrapalha, Haz Shalom, mas você tem menos oportunidades de estar com seu marido. Então, se você não criar essas oportunidades, mas para conversar, e tirar um pouco do orgulho de lado, falar, olha, eu faço isso de errado, sim, desculpa, mas eu gostaria que você mudasse. E outra coisa, Bianquinha, saber usar as palavras. Falar de forma que você não vai magoar a pessoa no sentido de... Hoje em dia, sempre, né? Quem gosta de ser criticado? Ninguém. Mas às vezes a gente quer fazer críticas construtivas para a pessoa melhorar. Então saiba falar. Em vez de você falar, cara, mas você também é durão, né? Tua cabeça dura não muda nada. Você pede desculpas, mas soltando. Outra, né? Então você vai falar, olha... Eu errei, mas você também fez você isso. Também não. Fala assim, olha, eu gostaria muito que você pudesse tentar melhorar nisso, porque... vai ser melhor para nós dois, a gente vai construir uma forma melhor de lidar com o casamento. Tudo tem que saber falar. Falar como você gostaria que falassem com você. Não é fácil, né? Deixar isso muito claro. Nada fácil. A gente não tem aqui... E não tô dizendo que eu sei fazer isso também, não. Exato. Eu estou diariamente... É um processo, todos nós. É um processo. Isso para mim é uma coisa que o fato dos meus avós terem ficado juntos 68 anos, né? Meus pais também, meu pai, enfim, né, faleceu, mas ficaram 40 anos casados também. Isso é uma coisa que me chama muito a atenção. Muito. Porque eu falo, caramba, né? Tipo, hoje em dia a gente tá, às vezes, 5, 10, enfim, 15 anos juntos, mas já tá... Você me lembrou uma história agora? Linda. Quantos anos seus avós? 68. 68, gente. Sério, é emocionante, verdade. Eu fico arrepiada. Tem uma história linda de um rabino. Ele foi muito conhecido no judaísmo, o rabino Shlomo Zalman Oiber. Espero que eu tenha falado certo, gente. Shlomo Zalman Oiber. Já um senhor, ele tinha muitos alunos. Todo dia ele ia na estivá em Jerusalém, ele era de Jerusalém. Ele dava aula para os seus alunos. Ele era de Jerusalém, bom, enfim, de Israel. Não sei se era de Jerusalém exatamente. Ele dava aula para os alunos e antes dele ir embora, ele ia no banheiro.
pegava um paninho que ele tinha no bolsinho, limpava os sapatos, ajeitava a barba, o rosto, como se ele estivesse se arrumando. Aí os alunos viam isso diariamente e falaram, vamos perguntar o que está acontecendo? Aí falaram, Rav é rabino, né, em hebraico, fala muito Rav. Rav, por que o senhor, todo dia que você sai daqui, você se ajeita, se arruma? Você sempre tem um compromisso depois daqui, um casamento? Você vai fazer algum casamento? Ele fala, não, eu vou encontrar minha querida esposa e todos os dias eu quero estar muito bonito, muito bem apresentável para encontrar minha esposa, porque ela merece isso. Então ele, bonitinho, isso é uma história verdadeira. Sim, sim. Tá escrito nos livros dele, que ele se arrumava, já era um senhor. Ele encontrar a esposa dele, uma senhora. E ele sempre chegava em casa, arrumadinho, com um sorriso no rosto. Oi, meu amor. Levava flores. Olha que coisa linda. Entendeu? Às vezes me lembra é muito dos meus avós, assim, meu avô já mais velhinho, sempre comprava uma empadinha pra ele, trazia uma pra minha avó, sabe? Essa questão realmente de pensar no outro. Brigas sabe? no casamento vão ter, vai ter. Isso até fortifica. Às vezes as discussões nos ajudam a ter um casamento melhor. Se não tivesse discussão, não ia dar certo. Tem que ter. Ou tem alguma coisa errada, Tem alguma coisa errada. Mas assim, serve para que a gente aprenda a fazer da melhor forma. E isso de você doar, agradar, mesmo que você não esteja com muita vontade, mas vamos dizer que você está muito cansado do dia, mas vou comprar uma flor para minha esposa. O fato de você estar sempre dando. Lembrar da pessoa, lembrar da mostrar pessoa, que lembrou. Isso faz até ser um ato normal seu. Sim. E sem ter vergonha. Eu sinto que, mais nos homens, vergonha de mostrar sentimento, vergonha de dizer eu te amo. Fala eu te amo. Tanto a mulher também. Diga eu te amo. Mesmo que você não tá muito afim, mas fala, te amo, meu marido. Tenha um bom dia. Esposa, te amo. De vez em quando, homens, comprem um presentinho. A gente gosta de receber. Quando tá chateado também, eu lembro que minha avó falava assim, a gente conversava muito, né? E eu falava, vovó, mas quando você tá chateada com meu avô, o que você faz? Aí meu avô tinha lojas e tudo mais. E aí eu lembro que às vezes alguma coisa nela na loja incomodava. Porque às vezes chegava uma moça, seu Salo, o que você achou dessa roupa, não sei o quê, né? A minha avó, assim, eu não brigava. Eu falava assim, ela falava em tom de brincadeira, aquela moça, hein, que falou não sei o quê, sabe? Sim. Então, assim, tudo tem um jeitinho de falar, né? E de forma e não doce. sair, exatamente, não sair, doce. enfim, E se tiver com vontade de xingar, xinga. Tô brincando. Xinga. Se quiser tacar a panela, taca a panela. Mas na parede depois sozinho liga pra polícia, tô brincando. Não, mas assim, é importante mesmo. Sai de cena. Tá com raiva, sai de cena. Pega o travesseiro, grita, pega a panela, taca na parede. Mas não no marido, não na esposa. Depende do marido, né? Depende do marido. Gente, isso, sério, isso é muito difícil. Não é de um dia pro outro. Não é de um dia pro outro. Não quer dizer que possa dar certo, mas realmente a conversa é a conversa. Não adianta, é tudo. Pra mim é o principal do relacionamento. É o principal, realmente. O principal, eu acho que é a conversa. Não tem outra forma de você resolver as questões, né, de um relacionamento. Você tá me lembrando de um caso de uma aluna que ela veio pra mim falar assim, Berta, tem uma coisa que me incomoda muito no meu marido, mas eu não consigo falar pra ele porque eu tenho medo de falar. Ele é muito durão comigo, por exemplo. Às vezes, eu quero sair com as minhas amigas. E não tem problema nenhum sair com as amigas, claro. né? Óbvio, combinando direitinho. Quero sair com as minhas amigas e ele não deixa. Olha isso, ele não deixa, ele fica... E quando eu acabo conseguindo, eu chego em casa, ele tá com a cara amarrada, tá fechado pra mim. Só que ela não tinha coragem de conversar com ele sobre o assunto. E isso ficou por muito tempo. E ela sempre que saía com a gente, ela falava, ficava no telefone toda hora. Tem que voltar pra casa. Então ela nem curtia também quando ela saía. Não relaxava. Aí eu conversei, foram muitas conversas, não foi de um dia pro outro. Falando, olha, o mais importante é você falar. Eu tenho certeza que ele vai escutar você se você falar com jeitinho, no momento propício, no momento que os dois estão tranquilos, não no momento que ele chega em casa estressado, no momento que você vai ver que ele tá bem, conversa com ele. E nisso ela, não, ele vai explodir comigo. Aí começa aqueles julgamentos, ele não vai mais me amar.
ele vai se decepcionar comigo, eu não posso falar isso, eu não posso falar que ele, porque por ele queria que ela ficasse em casa. Mas ela tem o direito total de se divertir, Óbvio, sair com as amigas. Claro. Olha, E é importante, né, muito, a gente Isso é tem que ter o muito nosso importante, a tempo. gente tem que ter nosso tempo. Seja com as amigas, seja E o sozinha, nosso seja com... marido tem que ter o tempo dele. E ele tem que ter, Exatamente. ambos têm que ter o tempo. Exatamente. Só que ele não entendia isso. Ele era junto, queria sempre estar com ela, com os filhos, tudo, todo mundo juntinho lá. Sim. E ela sofria com isso, Claro. porque ela amava estar com a família, mas ela também queria estar com as amigas. Olha, conversamos até que um dia ela me contou que eles saíram para tomar café da manhã num restaurante e estavam ótimos e ela foi e falou. Aí ela chegou para mim assim, me contou, falou assim, foi muito fácil. Eu falei para você, ele me escutou, falou, me ouviu e realmente concordou comigo e me pediu desculpas. Ou falei, seja, é tão né? fácil. Às vezes a gente bota um bicho de 7 cabeças. Ai, não vou falar porque o meu marido ou porque minha esposa não vão gostar. Gente, fala. E vocês vão se resolvendo. Porque quando a gente ama a pessoa, a gente admira, ama, a gente vai dar um jeito. Vai dar um jeito. Então, depois disso, ela falou, nossa, foi tão mais fácil do que eu imaginava falar. Que as pessoas têm dificuldade de falar, às vezes. Muita dificuldade. E essa questão que você falou de sair, isso é muito importante. Meu marido, quando ele fala, eu vou sair, eu incentivo, sai, vai. Vai né? Porque conversar assim, é e aquela tudo. coisa, né? Se a pessoa quiser fazer alguma coisa, a pessoa vai trair em qualquer lugar, gente. Então, assim. Exatamente. Enfim, eu acho que quando você tá com uma pessoa, você tem que ter a segurança de que aquela pessoa tá com você. A partir do momento que você Com desconfia certeza. de algo, ou que, enfim, o relacionamento já não tá bom, ou que realmente você já não quer estar com aquela pessoa, ou quer estar com outra pessoa, então separa, sabe? Exatamente. Eu lembro de uma história também de um rabino, do Rabino Stauber, que eu fazia aula com ele, né? Uhum. De Torá. E uma vez ele até falou sobre... Ele contou sobre um casal que o rapaz queria se separar da noiva. Eles já estavam noivos há muito tempo. Estavam noivos há algum tempo. Já tinham namorado há muito tempo. Porque ele tinha conhecido uma moça e se apaixonou por essa moça, por essa outra moça. Sim. E aí, Uau. o próprio, acho que foi o Stauber, que foi conversar com ele e falou pra ele, olha só, o que você tá sentindo hoje por essa moça, você sentiu um dia pela sua Pela sua noiva. esposa. Da sua Então, noiva. assim, exatamente. Então, assim, daqui a pouco, por essa moça, você vai estar sentindo a mesma coisa, enfim, e vai querer terminar com ela e vai continuar com Exatamente. esse ciclo. Porque esse sentimento, assim, Essa de paixão, fogo, essa coisa, ela momentânea, passa. ela passa. Depois, E aí ele terminou. o amor tem que ser construído. Exatamente. Ele terminou, voltou Legal. pra noiva e casaram, e, enfim, foram legal. felizes para sempre. Não, porque a história da Cinderela não existe. Não existe, Mas a felicidade, enfim, a gente vai conquistando todo dia, né? Tem um momento de isso. alegria com o marido, com a esposa. que também é Todo felicidade, dia é é felicidade. tudo. O importante é aquilo, é manter aquela admiração, o amor, o respeito, O a amizade, respeito, a amizade entre o casal. Eu muita acho que o conversa. respeito também é o que tá acima de tudo, sabe? Você não xingar, você não falar palavras não ruins. falar palavras ruins. A gente sempre toca aqui nesse assunto. A palavra, ela tem muito, muito, muito poder. Então, Muito. quando você xinga, quando você perde o respeito, pra mim ali já acabou, sabe? Com certeza, o respeito. O respeito é tudo num casamento. Se começa forma um de xingar falar. o outro, um falar coisas ruins pro outro, desejar mal pro outro, aí realmente tem que repensar. Mas eu acho que, ainda mais quando tem filho, né, gente? A questão da família tá muito assim, né? Hoje em dia, não deu certo, acabou, né? Ai, quero me apaixonar de novo. Então, Mas sabendo que você pode se apaixonar pelo seu parceiro todos os dias, se você todos os quiser. dias, exatamente. Porque é aquilo que você falou, a gente se apaixonou por ele, ou por ela, né, no caso, por algum motivo. Você admirou aquela pessoa algum dia, você amou, você quis casar com ela por algum motivo. Exatamente. E é a mesma pessoa, só que é aquilo. Tem personalidade diferente da sua, tem costumes familiares diferentes, educação diferente. E é isso, os dois juntos vamos juntos. É união, Bianquinha, união sempre no casamento. E muita Tem que conversa. ter essa conversa, tem que ter essa união. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas falam, sei que lá, lavagem cerebral da Torá, porque eu falo muito da Torá, mas a Torá é perfeita. Tudo isso já estava escrito na Torá há mais de 3.000 anos atrás. Todos esses conselhos. E é assim, é isso que a gente tem que buscar, esse respeito. Isso, se a gente vê mesmo o relacionamento dos casais da Torá,
Abraão e Sará, Abraham e Sará, Rivka, Yitzhak. Todos eles eram muito respeitosos um com o outro, mas muito. Era muito amor, muito carinho, muito respeito. E é isso que a gente aprende, né? Sim. E que a gente tem que seguir pra frente. Então é isso, respeito, amizade, comunicação, principalmente. Acho que todos eles juntos, né? Exatamente. Tomar cuidado pra não dar brechas, né? E tudo mais. E é isso. Então, gente, espero que vocês estejam gostando do podcast. Coloca aqui nos comentários se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, que a gente possa aqui debater, discutir, né? E chegar num ponto comum. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e foi muito legal. Eu amei. Você gostou? Eu amei também, gostei muito. Esse é um assunto muito amplo, relacionamento. Então, assim, nós temos muitas dúvidas e aproveitem mesmo. Como a Bianquinha falou, coloque a dúvida de vocês aqui embaixo pra gente poder ler e juntas a gente vai conversando, vai chegando em resposta. Se vocês tiverem sugestão ou qualquer comentário também, bota aqui que a gente vai ler direitinho. E é isso, um beijo. Um beijo, até a próxima, né? Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, shalom, shalom.